Olá, cursista! Sou o professor Álvaro Nunes, da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa, do curso técnico em Multimídias, da disciplina Captação e Edição de Vídeo. Hoje vamos começar nossa primeira competência, que é compreender os processos de captação de vídeo em estúdio e em externa. Em estúdio, em externa captação. No popular, filmagem. Captação, filmagem, dependendo do tipo de trabalho, da indústria que você estiver trabalhando, eles vão mudar a nomenclatura. Mas captação, será que captação é tudo igual? Será que é só colocar a câmera, apertar o botão REC e depois apertar o botão pausa e o trabalho está feito? Captação é tudo igual? É rotineiro ou tem alguma coisa de artística? Vamos ver? Para que a gente possa entender, vamos ver aqui 3 segmentos de mercado, 3 tipos de trabalho. Vamos começar do mais difícil para o mais fácil, para a gente entender. Vamos ver a filmagem, a captação, filmagem para TV ou para cinema. Bom, o local onde a captação é feita, nessa situação aí, independente de ser externa, ser fora do estúdio ou no estúdio, vai ter o nome que é o set de filmagem. É uma produção bem mais cara. E a filmagem de um evento. Em um evento, normalmente, a gente diz um job, uma externa. E uma filmagem de uma videoaula, um tutorial do YouTube, algo um pouco mais simples, a gente vai fazer num estúdio. São segmentos de mercado diferentes e a diferença vai ser ali o material que vai ser produzido. Independente na TV, pode ser um filme, né? A gente tem aqui um filme, uma telenovela, uma chamada de marketing, uma publicidade. Então, no caso da TV, por ser um segmento mais caro, um nível de profissionalismo muito maior na TV ou no cinema, então a filmagem ela vai ter 3 momentos. Não pode ter a captação por assim do nada, vamos fazer a captação. Não, tem que ter uma organização. Antes de começar tudo, existe a pré-filmagem. A pré-filmagem onde vai ser feito toda aquela parte de roteirização de cena, a filmagem em si, que é o processo mais caro, mas todo o grosso do trabalho já foi feito na pré-filmagem, e a pós-filmagem, que é aquelas correções, colocar uma trilha sonora, um efeito sonoro, uma correção de cor, a parte de publicação no streaming, ou na parte de TV na plataforma, e a parte também de publicidade de um filme, tudo isso também na pós-filmagem está dentro do projeto, está dentro dos custos. Claro, vai depender do tipo do material que vai ser produzido, do projeto que vai ser feito. Pode ser um longa-metragem, que pode, dependendo da produção, ser de 8 semanas ou até 12 semanas. No caso de telenovelas que já duraram bem mais, séries que também duraram bem mais, duraram anos, temporadas. Então, longa-metragem. E tem o curta-metragem, que é uma produção mais simples, que vai de 30 segundos a 15 minutos e consome aí, no caso, diárias. Não é uma equipe contratada fixa, não tem os jobs. São normalmente as pessoas que fazem um contrato ou é um freelancer e vai trabalhar por diárias, normalmente de 1 a 8 diárias. Na média, um trabalho de curta-metragem vai consumir aí 3 diárias. E uma diária tem a duração de 12 horas. E claro, que conta da saída do profissional da casa dele até ele terminar e voltar para casa novamente. Então, é um intervalo de 12 horas de trabalho. Tem-se que respeitar também o intervalo de pausa. Depois que acaba a diária, tem uma interjornada de 12 horas. Quando a produção é muito longa e não se respeita essas 12 horas de interjornada, a equipe vai começar, a produção, atores, todos os envolvidos vão começar a se estressar, ficar de mau humor, então vai perdendo a qualidade, isso pode aparecer também diferença no produto final. Mas é assim que funciona uma chamada comercial, o job, para um curta ou um longa. Na pré-filmagem, tem toda um grosso para ser feito de trabalho, de roteirização, é feito também o formulário de cenas, a cronologia das cenas, vai definir também ali o custo do trabalho, né? Definir horas trabalhadas, quantas diárias, não vai ser diária, qual vai ser a equipe de produção, dependendo do orçamento, claro, o figurino,
cenário, a arte, quantos diretores vão ter? Vai ter o diretor de cena, o diretor de arte, o diretor de fotografia, um diretor, tem vários tipos tem vários profissionais na equipe, vai depender, claro, do orçamento, né? Os papéis, também os protagonistas, antagonistas, tudo isso aí vai ser feito na pré-filmagem. Na pré-filmagem também vai ser definida um documento muito importante, que é a ordem do dia. Na ordem do dia tem tudo que vai ser produzido dia a dia, cena a cena, detalhado, também junto com o formulário de cena. É um documento que vai descrever esse cronograma de filmagem, uma diária de produção, vai incluir todos os detalhes do elenco, a quem a equipe vai se reportar para conseguir fazer toda aquela produção. Aqui a gente tem dois exemplos, né? Claro que esses não são documentos fixos definitivos, porque cada empresa, cada segmento de mercado tem liberdade para colocar item no seu formulário de cena e tirar informação, colocar informação na ordem do dia. Temos um aqui preenchido, um formulário de cena preenchido, descritivo, e temos um ali para ser preenchido na mão, a ordem do dia. E tendo isso tudo, toda essa documentação, todo esse grosso de trabalho já feito, aí vai se começar a filmagem. Claro, termina-se a pré-filmagem para depois fazer as contratações e começar a filmagem. Por quê? Porque na filmagem não se pode ficar perdendo tempo discutindo ainda o figurino ou discutindo como ia ser uma cena assim ou assim, não. O diretor vai ajudar a ter a cena feita, que ele já está tudo em mente, ele tem tudo isso aí já de cabeça. Então, o que é que vai acontecer na filmagem? Já tem a equipe, dependendo do orçamento. Tem os diretores, o captador de vídeo, que no caso a gente vai chamar no cinema e na televisão de operador de vídeo, operador de câmera, o captador de áudio, o operador de áudio, o continuista, dependendo do orçamento, né? O figurino, os assistentes contra-regra, estagiário, a equipe de arte. O local onde eles se reúnem vai ser sempre no set de filmagem. Claro, tem algumas cenas que são feitas em externa, mas tudo ali é externa, mas no caso da TV, ali vai se chamar, ali se torna o set de filmagem. Eles fazem o possível para controlar todo o ambiente. Antes de começar, vai se reunir o pessoal bem cedinho, vai tomar um café e vai repassar a ordem do dia. Isso aí é tarefa do diretor. Como é que começa a rotina no set de filmagem? O diretor chega, normalmente o diretor é o primeiro que chega e o último que sai. Por quê? Porque ele é o capitão do navio. Tudo depende dele, ele que vai fazer ele é o maestro dessa orquestra, ele que vai sincronizar todos os instrumentos para que saia aquela sinfonia perfeita. É o diretor de cena é o responsável por tudo isso aí. Então, o que é que ele vai fazer? Ele é o primeiro que chega. Dependendo do orçamento, ele já vai conversar, já vai dizer, repassar a ordem do dia, e tem a produção que chega em seguida com ele. O que é que a produção vai fazer? A produção vai ver, primeira coisa, preparar o café, que a equipe, como a equipe chega normalmente bem cedo, vai todo mundo tomar café junto lá, vai se servir da mesa, e depois vem os técnicos, e por último vem os atores. Claro que também tem a equipe de vídeo, a equipe de áudio, esses atrasam, mas eles chegam cedo, atrasam o serviço deles. Por quê? Porque sempre tem um ajuste na câmera, um ajuste no microfone, um ajuste na iluminação. Então eles chegam cedo e tem um dublê de corpo que fica lá como o ator, vestido como a cena pede, para ir calibrando os instrumentos, o áudio, calibrando as luzes, e de vez em quando tem um problema numa câmera, um problema numa luz, no microfone, e essa equipe vai rapidamente ajustar. Por isso que sempre é comum que atrase um pouquinho essa equipe para liberar, certo? E apontam as câmeras, que não só tem uma câmera, tem normalmente 2, 3 câmeras apontadas, e o diretor tem a visão dessas câmeras na sua lateral, que é um monitor, um monitor extra, um monitor auxiliar, que é chamado de Video Assist. Tem o seu áudio também, um headset auricular, apesar de ele poder ouvir também e poder ver toda a cena, mas ele precisa ouvir o que está sendo captado, que é uma equipe que faz a captação de um áudio por fora, no gravador digital, enfim, ele ouve o que está sendo captado por um vídeo e está vendo que a visão da câmera. E é todo organizado cena a cena num dispositivo lá, um mecânico antigo, que é a claquete. Na claquete é colocado lá o filme que era usado antigamente, era filme analógico, qual era o rolo do filme, hoje é qual é o cartão de memória que está gravada a cena, a data, a hora, o número da cena, o número do take, o nome da cena, e é todo descrito lá na claquete, e a claquete é um dispositivo que vem com isso escrito para facilitar a edição e o recorte e a montagem
da edição dessas cenas, porque essas cenas elas não são gravadas normalmente na sequência, elas são gravadas numa ordem de facilitar a montagem. Então chega lá o claquete e vai lá, o claquetista faz uma batidinha assim, ó, essa batidinha que vai sincronizar depois na edição o áudio, que é do microfone digital, com a câmera, com o que tem lá na câmera. O diretor vai começar a filmagem. Todo mundo já se reuniu, já repassou todo o serviço, já testou o áudio, tudo. Repassa todas as instruções para os atores. Ele senta, pede silêncio. A partir do momento que ele pede silêncio, aí vira uma igreja. Fica todo mundo calado, porque vai começar o trabalho e começar o trabalho pesado. O diretor senta, silêncio no estúdio, silêncio no set. Todo mundo se cala, todo mundo para. Aí ele pergunta, som. Aí a equipe de som grita, som ok. Aí ele, câmera ok. Aí ele, gravando, aí vem o claquetista, começa a gravar, começa a produzir, até a cena acabar ou até o diretor dizer, corta. Aí quando ele está satisfeito, ele manda cortar e diz, cena valeu, ou ele viu alguma coisa que não ficou legal, faz os ajustes e regrava novamente. Dependendo do diretor e dependendo da importância da produção ou da cena, ele pede mesmo a cena valendo para fazer uma outra cena, que é para ver se acontece alguma cópia de segurança ou aconteceu algum erro, ele tem uma cena 2 para poder fazer a correção. Ele precisa sempre de duas cenas, dependendo da produção, claro. Aí cena valeu, vai fazendo isso e fazendo a produção do dia. E falamos sobre a claquete e agora vamos ver a diferença entre uma cena e um take. Quando você tem uma cena extensa, onde tem riqueza de diálogo, você quer passar uma linguagem, então você tem uma cena e um take que vai fazer a mudança do personagem, o personagem vai conversar algum assunto, ou vai ter uma mudança de cena. E temos aqui uma cena aqui, um ator conversando com a atriz, depois um close para dar ênfase no que ele está falando e depois o resultado do que ele falou. Então são takes da mesma cena, são cortes da mesma cena. Take é o intervalo onde você liga a câmera até desligar a câmera. Então aquele trecho vai ser montado dentro da cena. A cena pode ter vários takes, certo? É uma gravação única de uma cena específica, enquanto uma cena é composta por uma série de takes que são editados juntos para criar uma narrativa completa naquela cena. Já a captação em evento, uma externa, o foco muda. Já não tem mais aquele estúdio, você não tem mais o controle do cenário. O seu foco já não vai ser mais o seu cenário. Você tem um tempo limitado para fazer a externa. Dependendo da externa, você pode estar fazendo uma externa, uma filmagem num casamento, num batizado, numa formatura. Então, aquele momento você tem que captar. Depois você pode fazer a sua linguagem, os seus cortes e as suas edições. Mas aquele momento ele não volta. Então, tem que caprichar ali, caprichar na captação. Então, o foco ali muda. O foco vai ser o equipamento e o talento do captador, no caso, o operador de vídeo ou o filmmaker. Então, ele vai ter uma equipe reduzida, normalmente uma pessoa, um assistente para ajudar ele com a câmera, com a iluminação, com o áudio, caso tenha o áudio, com o gravador externo, e ele vai fazer o possível para captar. Então, ele tem que ter um equipamento com margem de segurança, 2, 3 câmeras, vários cartões de memória, várias memórias, várias baterias, vários cabos, porque ele não sabe quanto tempo a sua câmera pode acontecer um acidente e perder alguma coisa. Então ele tem que aproveitar o máximo para captar o máximo. E o evento ele tem um tempo limitado, tem que fazer o possível, porque pode acontecer incidentes que ele não tem controle sobre o meio ambiente, né? Ele está ali captando o evento. Então vai depender muito, o foco agora vai ser o talento do captador, do operador. E o que é que ele faz? Dependendo do talento dele, ele vai ter um checklist para captação de cenas, ele pode levar um gravador digital para ajudar, porque o microfone da câmera pode ficar distante da cena, tem que levar os equipamentos suficientes, como a gente já viu, e ele vai fazer a sua narrativa lá do caso no evento. Ele vai fazer um parabéns, aí ele vai ter que captar aquelas cenas clássicas, de soprar a velhinha, de cortar o bolo, casamento, a noiva entrando na igreja, o sim. Então ele vai montar toda essa narrativa. Já uma captação em estúdio, uma captação para o YouTube, já muda o foco. Então agora são coisas que são repetidas. Você vai ter um estúdio com um certo controle do ambiente, os atores vão ter o seu enredo, a sua narrativa. O captador ele vai fazer aquele trabalho de ajuste de câmera, vai usar suas habilidades e vai fazer aqui a parte mais de
edição. A captação, sim, aí vai ser no estúdio, é repetida. Tem câmera A, câmera B, câmera C e a edição. Aí sim, é mais reduzido. Podemos dizer assim, que vai precisar de menos arte dele. O talento do captador aí vai ser, no caso, mais na edição, que o estúdio controla o ambiente todo. Ok? E eu espero que tenha sido bem proveitoso. Aguardo você lá no ambiente para tirar suas dúvidas. E aqui encerramos a nossa videoaula. Muito obrigado a todos e até a próxima videoaula.